O que é que você vai pedir? Depois você deu uma conversada com o paciente ou com os familiares, né? Se não pôde conversar com o paciente, examinou o paciente, você vai pedir, imprescindível, a endoscopia, né? O paciente está sangrando, a gente vai precisar tratar ele com a endoscopia. Já vem um pouquinho mais de detalhes lá na frente, quando a gente falar um pouquinho dos tratamentos específicos. Você vai pedir também hemoglobina, hematócrito, plaqueta, né? Pra gente saber quanto é que esse paciente sangrou, quanto é que ele perdeu de hemoglobina. Essa primeira coleta do HB, ela pode vir falseada, porque o paciente está perdendo sangue, ele perde o componente total de sangue, então não necessariamente ela pode vir diminuída, ela pode vir normal. E talvez ela só ajuste para você ver quanto ele perdeu quando ele começar a ter uma compensação, né, de fluido, né? Ele começar a tirar líquido do extracelular para o intracelular dele, a gente começar a repor volume para ele, e aí ele vai dar uma compensada e talvez só apareça esse HB mais baixo mais na frente, né? Depois de algum tempo que ele tiver ali na emergência. A priori pode ser que esse HB venha normal ou não tão baixo, né? As plaquetas é importante também, porque a gente precisa saber se o paciente tem alguma plaquetopenia que está predispondo a sangramentos, né? Ver a função renal, é importantíssimo a gente ver a função renal, porque é um órgão que pode sofrer com a hipovolemia, né? A gente também tem como a gente diferenciar de forma indireta, né, se o sangramento é alto ou baixo. Então, aquele paciente que chega com melena, né, e ele tem uma relação ureia-creatinina acima de 100, aí isso aí tem um valor preditivo positivo bem alto para a gente definir que esse sangramento é alto, certo? Então, uma relação ureia-creatinina maior do que 100, ela sugere para a gente o sangramento acima do ângulo de Treitz. Por que isso acontece? Quando o sangue entra no trato gastrointestinal, ele começa a ser digerido, né? E a digestão desse sangue, né? A quebra dos componentes do sangue, ele leva a um aumento de escórias nitrogenadas, principalmente a ureia, né? Então, nesse contexto, a gente vai ter um aumento de ureia que não é acompanhado pelo aumento da creatinina. Então, a ureia sobe não por uma piora da função renal, mas por um excesso de nitrogênio, né? Digamos assim. Então, a gente vai ter esse aumento dessa relação, sugerindo para a gente uma hemorragia digestiva alta, beleza? Tem que pedir também a função hepática, né, a STLT, para a gente ver como é que está o fígado desse paciente. É bem comum, como eu já comentei lá no começo, né? O paciente que ele tem cirrose, ele termina tendo mais varize esofágica, ele tem um risco bem aumentado de sangrar, faz parte da fisiopatologia da doença, né? Ver também a questão de TTPA, TP e NR, né, para a gente ver como é que está o coagulograma desse paciente e dosar também os eletrólitos para a gente poder saber como é que está, se ele tem algum distúrbio eletrolítico, tudo que a gente precise corrigir e ajustar no segmento do paciente, beleza?